Será que é realmente necessário para o hacker ter algum conhecimento em linguagem de programação? Nesse vídeo eu pretendo responder essa pergunta, passando um pouco da minha vivência pessoal e da minha perspectiva sobre esse assunto. E para abordar esse tema, nada melhor do que contar a minha história pessoal do meu primeiro contato com linguagem de programação. Eu sou formado e hoje atuo de forma independente na área de tecnologia e segurança da informação. E o meu primeiro contato com programação foi quando eu tinha 14 anos de idade. Hoje eu tenho 24 anos e isso foi em meados de 2009, ou seja, há mais ou menos uma década atrás. E naquela época teve, como é que eu posso dizer, uma explosão no mercado editorial brasileiro de livros e revistas que abordavam o submundo do universo hacker. Então tem de forma muito recorrente na minha cabeça o nome de 3 escritores que eu lia muito quando eu era adolescente, que são o Henrique César Ulbricht, não sei se é dessa forma que pronuncia o sobrenome dele, mais conhecido por ter um livro que ficou muito famoso aí na época de 2008, que é a Universidade Hacker, da editora Gerati, o professor Marco Aurélio Thompson, que na época ficou famoso com a venda do Curso de Hacker, Bíblia Hacker e outros cursos do gênero, e o Marcos Flávio Araújo Assunção, autor do livro Segredos do Hacker Ético. Então eu lembro que eu literalmente virava a madrugada lendo e relendo esses livros e tentando aplicar dentro das minhas limitações de conhecimento na época, né, que eu não sabia muito de informática, os ataques que os autores abordavam no livro. E o pessoal que já comprou alguma revista de informática da editora Gerati sabe que quando você faz a compra da revista, na época, né, na maioria das vezes vinha junto um CD-ROM com os programinhas e os utilitários que o autor usava no livro. E nessa época, quando eu ainda estava começando a ter contato com esse universo de programação, de informática, eu lembro que a minha motivação inicial para poder entrar nesse mundo foi que eu queria fazer uma coisa até relativamente simples, que era poder hackear a senha do e-mail do bom de um colega que eu tinha no ensino médio. Então não era uma motivação assim tão grande, eu queria fazer isso mais para poder me vangloriar mesmo na época, eu nem sabia muito de informática. E para você ver, né, não era nem Outlook, Gmail, era o e-mail do bom mesmo, então isso já faz bastante tempo. E nesse livro que eu comprei, acho que um livro aí da editora Gerati, acompanhava um CD junto com um programinha de força bruta. E eu lembro que esse programinha ele tinha uma interface gráfica assim, bem simplória. Eu acredito que o programa tinha sido desenvolvido em Visual Basic. Então tinha uma telinha aí com os campos para você colocar o provedor de e-mail do seu alvo e tinha algumas outras opções que eu não lembro agora, que era para você encerrar a conexão com o servidor depois de 3 tentativas falhas, usar um serviço de proxy. E algumas outras opções que eu não lembro agora. E o programa ele tentava um ataque de força bruta, assim, bem arcaico, usando o próprio processamento do computador. Por exemplo, só para vocês entenderem, na interface gráfica tinha um campo de e-mail. E no campo da senha, o programa ele tentava aleatoriamente a senha AAA. Não conseguia, obviamente, tentava a senha AAAB. Logo em seguida, AAC, depois BAAA. Ou seja, ele tentava todas as permutações possíveis de letras, números e caracteres até ele encontrar a senha. Então, naquela época onde você nem tinha processadores de 64 bits, iria demorar séculos praticamente para ele poder descobrir a senha, né? Porque ele tentava todas as variações possíveis de letras e números. Então, se fosse uma senha de 8 caracteres apenas com números, iria demorar meses. Se tivesse alguma letra, iria demorar mais tempo ainda. E se tivesse algum caractere especial, nossa, iria demorar séculos para poder descobrir. Esse programa, eu até me lembro que ele tinha até a opção para você anexar um arquivo no bloco de notas, né? Você criava uma lista das possíveis senhas que você acreditava que poderiam ser a senha do seu alvo, criava essa lista no bloco de notas, salvava a lista e anexava essa lista nesse programa de força bruta. Aí ele tentava as permutações, só que com aquelas senhas que você tinha colocado naquela lista. Porém, entretanto, todavia, esse programa ele tinha vários bugs, né? Às vezes você anexava o arquivo, ele travava, às vezes alguns caracteres especiais ele não reconhecia, e às vezes acontecia, por exemplo, de você deixar o programa rodando a noite toda para poder tentar descobrir a senha, e no dia seguinte, quando você ia usar o programa, ele estava travado, a tela tinha travado o programa. Como ele usava muito o processamento do computador, às vezes no dia seguinte a tela do programa estava congelada. Ou seja, a minha vontade de aprender a programar, na verdade, surgiu da necessidade que eu tinha de ter o conhecimento técnico para poder desenvolver o programa, porque na época os programas de força bruta eram muito limitados, e aí nessa época eu tive um insight, né, que se ao invés de eu usar esse programa fudido que não serve para porra nenhuma, e se eu criasse o meu próprio programa para poder descobrir a senha desse e-mail. Então o primeiro software que eu lembro que eu desenvolvi na vida foi com 14 anos, foi um programa que fazia um ataque de força bruta em linguagem C. E assim, era um software bem simples na época, não tinha interface gráfica nenhuma, os parâmetros você passava por linha de comando mesmo, na tela do console, e de fato, né, depois de mais ou menos uma semana ou 2 semanas, não me lembro agora, eu consegui descobrir a senha desse e-mail. Mas para mim, assim, uma quebra de paradigma que foi naquela época, e também o mais recompensador para mim, não foi o fato de eu simplesmente ter descobrido uma senha, mas foi o fato de eu ter conseguir fazer isso com um programa que eu mesmo havia desenvolvido em linguagem C. Então isso para mim na época assim, foi o mais recompensador. E assim, para mim na época era impensável, né? Eu nunca pensei que eu algum dia teria o conhecimento técnico para poder criar um programa que fazia um ataque de força bruta, né? Então aquilo significou para mim uma quebra brutal de paradigma.
E assim, até acredito também que se eu não tivesse conseguido criar esse programa, ou tivesse falhado no meio do processo, ou não tivesse persistido, talvez eu nem teria me enveredado aí por essa área de tecnologia da informação, e talvez nem tivesse me graduado e me formado na área. Agora, um outro tópico que está diretamente ligado com isso é que quando você está começando a iniciar pela primeira vez no mundo, né, das linguagens de programação, é um problema crucial que eu sempre vejo, tenho contato com os iniciantes, que de certa forma vai determinar o seu nível de competência naquela linguagem, é a didática usada pelo seu professor, ou no caso de livros de programação, a didática e a forma de ensino usada pelo autor, de forma que aquele conhecimento técnico possa ser transmitido de forma clara e coesa. Quando você faz um curso presencial e aquele conhecimento é transmitido de forma oral, é um pouco mais fácil, né? Porque você tem sempre lá um professor para tirar suas dúvidas, né? Tem um contato lá na hora, pode tirar as dúvidas no momento em que elas surgem, mas no caso de livros, né, onde o conhecimento é transmitido de forma escrita, é necessário um pouco mais de seletividade, né, na escolha do livro ou no curso de programação, porque existem muitos cursos hoje no mercado que não valem nem sequer um terço do valor cobrado. E assim, particularmente, eu me considero uma pessoa de sorte, porque o primeiro contato com a linguagem C que eu tive foi através de um livro chamado Linguagem C, do Luiz Damas, né? E assim, eu me considero uma pessoa de sorte, primeiro porque o autor, ele possui uma didática excelente, né, nesse livro. E a maior parte dos livros de programação hoje, eles falham basicamente por dois aspectos, né? O livro, primeiro, o autor, ele não possui uma didática de ensino eficiente, e segundo, o autor, ele vai exigir de você algum conhecimento prévio em uma linguagem de programação ou lógica de programação. Porque assim, o que eu vejo que é crucial quando você vai iniciar em alguma linguagem de programação são duas coisas. Primeiro, você tem que ter uma didática de ensino eficiente, para que aquele conhecimento técnico possa ser transmitido para você de forma mais clara possível. E segundo, você precisa ter algum indicador de progresso, né, para você saber que você está progredindo, até você criar o seu primeiro programa. E assim, o diferencial que eu considero desse livro com relação a outros livros do mercado é que esse livro Damas, ele tem uma didática assim sensacional, excelente. No final de cada capítulo do livro, o autor ele coloca alguns exercícios e também alguns exames, tá, de programação que são aplicados para programadores, para você ir testando seus conhecimentos. Aí você pode tentar, né, fazer os exercícios no próprio compilador C mesmo. E assim, isso é relevante, porque não adianta nada você ficar lendo o livro, ficar folheando as páginas e não saber se de fato você está aprendendo ou se você está só lendo. Então assim, eu acho que é crucial você ter algum indicador de progresso e já na primeira leitura criar o seu próprio programa, para você saber de fato, né, você provar para si mesmo que aquilo é algo concreto, né, não fica só na teoria. Depois que eu consegui ter êxito, né, criando esse primeiro programa que fazia um ataque de força bruta em linguagem C, assim, eu literalmente fiquei obcecado por tudo relacionado ao universo aí da parte de programação. Então eu lembro que no ano de 2006 ou 2008, se eu não me lembro muito bem agora, a editora Dierati lançou um livro chamado Dossiê Vírus. Esses livros, se eu não me engano, acredito que eles foram escritos por 2 militares do Exército, e o livro, assim, ele disseca detalhadamente vários vírus, né, e programas mal intencionados que ficaram famosos nos anos 2000 em linguagem VBS, código macro do Word, também em linguagem Assembly. E assim, o que me motivou a aprender a linguagem Assembly na época foi que eu queria entender como é que funcionava a anatomia de um vírus de computador. E assim, o que mais me surpreendeu naquela época, positivamente, né, com relação à utilização da linguagem Assembly, é que você, com cerca de 20 linhas de código, você já conseguia, vamos dizer assim, ferrar com o sistema operacional de uma pessoa. Conseguia inviabilizar os setores do disco rígido e danificar um sistema operacional com um programa que não tinha, sei lá, 20 linhas de código, usando algumas interrupções e chamadas de sistema específica daquela plataforma, daquele processador. Então assim, imagina você com um programa que não tinha nem 512 bytes, você conseguia sobrescrever os setores do disco rígido, né? Então isso na época era impensável, né? Então assim, nenhum programa, dificilmente naquela época um programa antivírus, mesmo que tivesse uma boa análise heurística, iria conseguir detectar um programa de computador que fazia um estrago tão grande e que não tinha nem 512 bytes, né? Agora assim, muito tem se discutido sobre a viabilidade ou a inviabilidade de se aprender a linguagem Assembly nos dias de hoje, né? Será que vale a pena programar Assembly nos dias de hoje? Será que as pessoas ainda usam essa linguagem? Por experiência própria, eu digo que sim, tá? Assim, essa é uma discussão um pouco mais ampla, não vou entrar muito nesse mérito. Uma coisa que você tem que ter bem claro é que, assim, existem vantagens e desvantagens de se aprender qualquer linguagem de programação. No quesito portabilidade, realmente, linguagens de alto nível como C, C++, PHP, Perl, Ruby, ganham nesse aspecto. Agora, na questão da performance, cara, assim, nem se fala. Isso principalmente porque você vai estar usando uma linguagem de programação, uma linguagem de montagem, onde você tem acesso intimamente, né, diretamente com os registradores do processador. Então o ideal seria você fazer uso, né, das rotinas e interrupções que a linguagem Assembly proporciona, junto com alguma linguagem de alto nível, né? Por exemplo, a linguagem C, ela permite, no código-fonte da própria linguagem, você incluir uma rotina em linguagem Assembly. Você no próprio compilador consegue fazer isso. Então assim, você não precisa reinventar a roda novamente, não precisa criar um programa único e exclusivamente em linguagem Assembly, você pode embutir algumas rotinas num programa em C, em Assembly. Geralmente quando você se depara com algumas limitações, né, do compilador, aí você poderia fazer uso da linguagem Assembly nessa ocasião específica. Então o ideal seria você
fazer uso da linguagem assembly, de algumas interrupções de linguagem assembly, junto com alguma linguagem de alto nível, né? Então você vai ter robustez de uma linguagem de alto nível junto com a performance que a linguagem assembly proporciona, no caso. Então, assim, sem sombra de dúvidas, tá? É de vital importância você não precisa ser um especialista na área, mas saber pelo menos o básico da linguagem assembly, como funciona a movimentação de registradores, né, as interrupções do sistema, se você pretende atuar na área de segurança da informação, né? Porque tem uma parte específica na parte de análise de softwares mal intencionados, né, onde você tem que fazer o disassembly, né, ou a desmontagem do código-fonte de vírus, né, escrito em assembly, ou também na parte que você vai fazer a engenharia reversa em um programa, né, quando você utiliza um programa de desmontagem, como o OLDBG, por exemplo, na interface gráfica do programa você tem uma tela que é dividida em duas etapas, né? Primeiro a parte do código em hexadecimal e a segunda parte que são as instruções em linguagem assembly. Então, se você tiver uma base dessa linguagem, já ajuda bastante quando você precisar fazer engenharia reversa em um programa, né, para poder fazer o craqueamento. Às vezes o programa ele pede um código serial para ativação e você, para descobrir o algoritmo que está por trás desse código, tem que fazer a desmontagem. Então é essencial nesse caso saber pelo menos o básico, né, da linguagem assembly, tanto na parte de análise de vírus, né, para você conhecer a fundo como é que funciona a anatomia de um vírus de computador, como na parte de desmontagem aí de softwares, né, para finalidades para você testar a segurança do aplicativo e também caso você queira fazer o craqueamento ou fazer uma técnica aí para poder fazer a validação de serial pela engenharia reversa e principalmente na parte de criação de exploits e shellcodes, né. Então, assim, o pessoal esquece que a exploits em larga escala também são criados, né, ainda hoje em linguagem C. E para você fazer o shellcode do exploit, que é o cerne do exploit, né, que é a parte onde você consegue fazer a escalação de privilégios, o shellcode todo é uma rotina escrita em assembly dentro de um programa feito em C. Então o pessoal muitas vezes esquece, né? O shellcode do exploit feito em linguagem C é um código hexadecimal desmontado em linguagem assembly, né? Assim, voltando àquela questão da didática, né, que eu já havia falado, de é importante você fazer a aquisição de um livro ou de um curso que tenha uma boa didática. Particularmente eu recomendo para o pessoal aí um livro assim que vai te dar a base, né, um arroz com feijão. Não é necessário você ser um especialista nessa linguagem, mas se você não sabe por onde começar, eu recomendo um livro que é o Fundamentos da Linguagem Assembly. Assim, esse é um livro que vai te dar uma base, né? É mais o arroz com feijão mesmo dessa linguagem. Agora, aproveitando o gancho, né, que a gente está falando sobre esse assunto de programação, eu também queria falar um pouco sobre shell scripts, né? Ou scripts que são interpretados pelo prompt de comando do sistema operacional, no caso o CMD do Windows ou o bash das distribuições Linux. Ou talvez seria melhor a gente colocar essa questão da seguinte forma: por que shell scripts são tão relevantes para pessoas que trabalham de forma profissional fazendo auditorias de segurança? Bem, primeiro pensa comigo, acompanha a minha linha de raciocínio. Quando você está se familiarizando com uma plataforma que você não conhece, especialmente, né, no caso das distribuições Linux, onde a maior parte, para você instalar aplicativos, você faz muito uso recorrente da linha de comando do console, é natural, né, que a maior parte das tarefas de forma manual, porque primeiro você está se familiarizando com a utilização daquele sistema, né? O Windows não precisa disso porque é tudo na interface gráfica. Agora, quando a gente está falando de pessoas que fazem auditorias de segurança de forma profissional, ou seja, que tem isso como ganha-pão, né, que precisam realizar, por exemplo, 5 auditorias de empresas diferentes em uma semana, e aí você acaba tendo que lidar com metas e prazos. Nesse caso, né, convenhamos, né, algumas tarefas, né, precisam ser otimizadas, né, porque tem um axioma que eu gosto bastante e que se aplica especificamente para nós também da área de TI, é que tempo é dinheiro, né? E quanto mais tempo você consegue otimizar em uma auditoria de segurança, mais produtivo você vai ser. E você se tornando mais produtivo e mais performático, consequentemente, você vai ser um profissional muito mais competitivo no mercado. E, por conseguinte, um profissional mais bem sucedido e também mais bem remunerado. E se você tem um domínio, né, você tem a maestria de como que funciona a estrutura do Linux, como que funciona a criação de shell scripts, tem alguma base de expressões regulares, sabe trabalhar aí de forma, sei lá, amadora com expressões regulares, você consegue otimizar várias tarefas que você teria que fazer obrigatoriamente de forma manual em uma auditoria de segurança se você não tivesse esse conhecimento. Eu vou dar um exemplo prático disso que eu acabei de citar agora. Quem utiliza ou está familiarizado com o software de scanning de redes ou Nmap, você sabe que dependendo da opção que você seta nos parâmetros no console do Nmap, ele pode fazer tanto um escaneamento mais agressivo, né, e consequentemente mais rápido, porque o Nmap ele vai mandar pacotes para o host-alvo num intervalo de tempo menor, então o relatório do escaneamento vai surgir de forma mais rápida. Também ele pode fazer um escaneamento mais demorado, onde ele vai aumentar o intervalo no envio de pacotes para o seu alvo. Então, como o intervalo de envio de pacotes vai ser maior, consequentemente, né, o tempo de scanning e do Nmap gerar um relatório para você com as portas e os serviços, né, o sistema operacional, vai demorar um pouco mais. Então, assim, existem casos, né, que eu posso falar por experiência própria, que você faz um scanning de rede com o Nmap e ele demora 4 horas para poder tirar um relatório, né? E esses escaneamentos de redes mais demorados, né, do Nmap é justamente para ele tentar burlar ou diminuir a chance de detecção por alguns sistemas de IDS ou alguns firewalls, né, do sistema. Então ele aumenta o intervalo de envio de pacotes.
Isso, você fazer um escaneamento de redes uma vez ou outra, até vai, né? Agora imagina você tem 5 auditorias de segurança para fazer por semana e para cada scanning de rede você precisa demorar 4 a 5 horas, né? Então isso acaba sendo inviável, né? Você esperar 5 horas para poder dar prosseguimento na próxima etapa do ciclo do teste de penetração. Então agora que vai entrar a questão da importância de você ter um conhecimento pelo menos base em linguagens de programação, conhecer um pouco dos fundamentos, né, do sistema operacional Linux, né? Afinal a maior parte das distribuições de segurança rodam alguma variante de Linux, e também conhecimento em shell scripts. Então normalmente o que eu faço? Quando eu sei que eu vou fazer um escaneamento de redes, ou um escaneamento de vulnerabilidades que vai demorar mais tempo, eu deixo o aplicativo, deixo o software rodando, e ao invés de eu esperar 4 horas para ele poder me gerar um relatório, para mim aí sim poder seguir para a próxima parte, né, do teste de penetração, eu deixo o aplicativo rodando, crio um script, um shell script, que assim que o Nmap ele gera um relatório para mim, eu fazendo uso de regex e de expressões regulares, para quem não sabe, só abrir um parênteses, expressões regulares são metacaracteres que você pode incluir no seu shell script, ou até mesmo em um programa em linguagem C, que ele vai buscar padrões de texto, ele vai fazer parsing e match com padrões de texto específico. Então eu crio um shell script que ele vai direto no relatório do Nmap. Por exemplo, eu tenho um programa lá que ele tem um laço condicional com a seguinte condição. Assim, um exemplo. Se ou if o host, né, o target ou o IP do alvo estiver rodando o Windows 7 Service Pack 1 com a porta NetBIOS aberta, então aí ele executa a instrução, você já cria um script para ele abrir direto o utilitário do Metasploit ou o utilitário do Meterpreter dentro desse script, já com o payload, né, o exploit setado, que vai explorar especificamente aquela falha que foi gerada no relatório do Nmap e que o meu script, com o uso de laços condicionais e expressões regulares, pegou. Então, ao invés de eu ficar esperando 4 horas para poder dar continuidade no teste de penetração, eu faço um script, ele vai lá, pega o relatório do Nmap, já vai na parte do serviço, né, as portas abertas, e já mando isso pro Metasploit. E automaticamente ele já continua o teste sem que eu tenha necessidade de fazer uma intervenção manual. Isso daí é só um exemplo, né? Mas você pode criar laços condicionais, né? Ou laços de repetição, enfim, com aplicações infinitas, né? Vai depender somente do seu nível de maestria na utilização do sistema operacional e também do seu nível de criatividade. Vale também salientar que na parte de exploração de acesso ou na parte de escalação de privilégios, né? Quando você tem acesso ao console daquele sistema operacional ou daquele servidor com os privilégios administrativos, é natural que alguns comandos você sempre utilize, né? Por exemplo, eu gosto muito de estar utilizando o utilitário Meterpreter da suite Metasploit, então sempre estou utilizando o hashdump para poder ter acesso ao hash, né, do password do sistema operacional, ou o sysinfo para poder ele gerar um relatório aí das principais informações do sistema, o sistema operacional, a versão do Service Pack. Então, assim, é natural que alguns comandos mais recorrentes você sempre vai digitar, você obrigatoriamente vai ter que digitar quando você tem acesso ao console do seu alvo já com a escalação de privilégio. Então você também já pode criar um script para otimizar essa parte. É óbvio que alguns comandos vão existir, no caso, intervenções manuais. Então algumas coisas você vai ter que ficar fazendo na unha. Mas você tendo um conhecimento fundamentado em lógica de programação, fundamentado na arquitetura do Linux, fundamentado em shell scripts, você consegue otimizar várias partes do processo aí do ciclo de invasão. Para quem ficou perdido aí na parte que eu falei sobre expressões regulares, tá? Eu recomendo um livro que assim também, assim, o critério que eu utilizo para poder estar indicando livros, o primeiro critério básico é a didática, é a forma como aquele autor vai abordar aquele assunto, porque a gente sabe que livros mais técnicos são mais densos, tá? Às vezes você não tem ânimo para ficar lendo aquele livro. É essencial que o autor ele tenha uma didática bacana e que ele consiga abordar aquele tema com profundidade, mas também com uma abordagem descontraída. E esse livro, o livro do autor Aurélio Marinho, né, ou Expressões Regulares, uma abordagem divertida, o autor ele fez uma coisa assim que eu achei até inovadora. Eu nunca vi um livro técnico onde o autor ele cria um mascote que ele vai servir como alívio cômico. Então, assim, o mascote, ele meio que interage com o leitor, ele acaba fazendo algumas perguntas, né, de forma divertida, descontraída, bem-humorada. E, assim, eu nunca tive contato com um livro técnico que tivesse de um nicho tão específico, né, como expressões regulares, que tivesse uma abordagem descontraída, né, que o autor ele teve essa sacada de usar um mascote para dar um alívio cômico no livro. Então, assim, ficou bem bacana, tá? Assim, é um livro também básico, vai te dar a base do arroz e feijão, mas, assim, do meu ponto de vista, esse livro, Expressões Regulares, é o livro que tem a melhor didática de ensino, tá? É aquele livro que você vai lendo, e quando você já viu, você já leu o livro todo. Então, assim, eu prestigio, né, o autor Aurélio Marinho, né, os meus créditos para ele, por ter conseguido essa façanha de abordar um tema, assim, tão técnico, mas de forma tão descontraída. Agora, para poder finalizar, um livro que eu recomendo bastante na questão do Linux, né, para você entender como é que funciona a arquitetura do sistema, os processos, serviços, daemons, shell scripts, né, que eu também acabei de citar, a sintaxe de comandos do console do Linux. Um livro que eu recomendo é o Linux Fundamentos, Práticas e Certificações LPI. Ele é um livro que ele é utilizado como referência para profissionais que pretendem tirar uma certificação LPI, né? Uma certificação para administração de sistemas Linux. O diferencial desse livro, então, além da questão didática, é que ele possui uma abordagem mais holística, né? Ele vai abordar tudo, né? Como eu já havia falado, processos, serviços, console. E ele é o livro
assim, que tem o melhor custo-benefício do mercado. Se você for ver os livros na área de Linux ou Unix, alguns livros, né, eles são muito grandes, só que eles abordam apenas uma parte específica. Então, às vezes o livro ele tem 500 páginas só para poder falar sobre o console do Linux. Às vezes o livro tem 200 páginas, mas ele só fala sobre os daemons e serviços. Então, esse livro ele tem uma abordagem mais holística, né? Ele faz um apanhado do livro de modo geral, e ele é o que tem o melhor custo-benefício. Então, você paga, ele tem um valor razoável, assim, se comparado com outros livros da área, eu acredito que ele tem um valor razoável, mas ele também tem essa questão de ser um livro mais completo. Agora, só para poder finalizar, né, senão esse vídeo ele vai ficar muito grande, o livro Linguagem C, do autor Luiz Damas, você vai encontrar por R$ 165 no Extra. O livro Expressões Regulares, uma abordagem divertida, do autor Aurélio Marinho, você vai encontrar ele por R$ 42 na loja do Submarino. O livro Fundamentos de Programação Assembly, você vai encontrar ele por R$ 126 no site da Amazon. E o livro Linux, Fundamentos, Práticas e Certificações LPI, você vai encontrar ele por R$ 90 no site do Mercado Livre. Ou seja, fazendo uma conta de cabeça, R$ 165 mais 42 mais R$ 126 mais 90 dá R$ 423, né, o preço desses 4 livros que eu citei, fora o valor do frete, né, que você iria pagar caso você fizesse a aquisição de cada livro que eu citei no vídeo separadamente. Então, se a gente fizesse uma estimativa rapidamente, além dos valores que eu citei do livro, né, que total seria R$ 423 a aquisição dos 4 livros a preço de mercado, se você também tivesse que arcaria, no caso, né, com o ônus do frete na aquisição de cada livro comprado separadamente, a gente poder colocar, tendo em conta, tá, que você mora na capital de São Paulo, né, porque o frete ele pode ser mais caro ou mais barato dependendo da região onde você mora. Então, tendo em vista que você mora na capital de São Paulo e você pagaria em torno de uns R$ 30 pelo ônus do frete de cada livro, a gente pode colocar que no total, você comprando esses 4 livros mais o ônus do frete, você gastaria em torno aí de R$ 500. Então, assim, em caráter especial, eu criei um anúncio na minha conta pessoal e particular no Mercado Livre com todos esses 4 livros, com mais de 50% de desconto que você iria pagar caso você fizesse a aquisição dos 4 livros separadamente. Agora, eu quero que você lembre que não existe investimento maior do que investir no seu conhecimento e na sua qualificação profissional. Até como eu já havia falado anteriormente, eu nem recomendo esses livros por ser uma questão obrigatória, por algumas empresas exigirem esse tipo de conhecimento. Mas assim, o conhecimento por si só que você adquire, ele já é recompensador, tá? E você, numa auditoria de segurança ou numa auditoria de redes, você já consegue ter o retorno do investimento que você fez na compra desses livros, mais o lucro. Então assim, investimento você consegue recuperar em auditorias, mas o conhecimento que você adquire, isso ninguém vai tirar de você. Gostou do vídeo? Se interessou? Na descrição desse vídeo tem um link. Vai lá e clica nesse link que você vai ser redirecionado automaticamente para minha conta pessoal do Mercado Livre, e lá você vai conseguir fazer a aquisição desse kit com os 4 livros, tá? Detalhe, com frete por minha conta e risco. Então, você consegue fazer a aquisição com mais de 50% de desconto do valor original que eu passei, tá? Então vai lá e adquire já o seu kit aí de programação. Se tiver também sugestões de vídeos, né, outros temas que vocês querem que eu abordem, especificamente na área de tecnologia e segurança da informação, pode mandar aí no campo dos comentários, tá? Que eu vou fazer o possível para poder fazer um vídeo sobre o assunto, tá? E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Audio Jungle.